Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Nós vamos continuar com a segunda parte da nossa conversa sobre as associações micorrízicas, né? Na primeira parte a gente apresentou os tipos de micorriza, os organismos envolvidos, né? O comprometimento morfofisiológico, enfim. Nós falamos a respeito do que é uma associação micorrízica em termos biológicos, em termos, né, de morfologia de raiz, de morfologia de fungo, e a partir de agora a gente vai conversar sobre as micorrizas, falando a respeito dos benefícios e mecanismos de promoção do crescimento que essas associações podem trazer para as plantas. Então a gente, quando fala de associações micorrízicas e de seus benefícios para as plantas, a gente está falando de benefícios nutricionais e não nutricionais. Então, dentre os benefícios nutricionais, a gente está falando do aumento da absorção de água e nutriente, do aumento da longevidade das raízes finas, do auxílio à mineralização e solubilização de nutrientes, do armazenamento e ciclagem de nutrientes. Né? E também de benefícios não nutricionais, né? Que alguns nós colocamos aqui, mas muitos outros nós não colocamos. Né? Como a gente está falando aqui de aspectos introdutórios da micorriza, das micorrizas, a gente destacou essas questões. Né? Então a gente está falando de tolerância a metais pesados, tolerância a patógeno e melhoria na estrutura do solo. Né? Nós não chegamos a falar de outros fatores que também contribuem com o crescimento das plantas. Né? Bom, quando a gente fala de resposta à micorrização, queria mostrar esse resultado aqui, que é um resultado da mandioca à micorrização, e a gente percebe o quanto que essa planta é dependente e o quanto que a associação micorrízica faz bem para essa planta. A gente vê colorido, né, em branco aqui, né, essa coluna em branco, é a mandioca sem a associação micorrízica. E nessas colunas achuradas, a gente tem o desempenho da mandioca em resposta a dois tipos de fungos diferentes, né? Duas espécies de fungos diferentes. Então aqui a gente destaca duas coisas. Primeira coisa é que a mandioca com o fungo micorrízico ela cresce muito mais do que sem o fungo, então ela precisa do fungo para crescer. Né? E por que será que a mandioca tem essa vantagem tão grande de desenvolvimento na presença do fungo? E a segunda coisa é que a gente tem um efeito de especificidade. Existem fungos mais eficientes do que outros para a mesma planta. Então, nós vamos ter pares melhores, né, de fungos. Não vamos ter uma questão de 100% de um fungo que não vai funcionar nada, mas tem alguns que vão funcionar melhor do que os outros. E por isso que a gente precisa ficar atento aqui. Nesse caso, a gente viu aqui a melhora no crescimento na parte aérea, no sistema radicular e no acúmulo de fósforo. Né? Então veja aí algumas informações interessantes, tanto no acúmulo de matéria seca quanto no acúmulo de fósforo. E isso é muito interessante. Então essa é um exemplo que a gente está dando da promoção de crescimento em mandioca. Nós estamos falando aqui agora da sobrevivência de propágulos na presença, né, dos fungos micorrízicos, né, e a gente percebe uma clara melhoria aqui quando está presente o fungo micorrízico, que a gente tem uma sobrevivência maior de propágulo e uma produção de matéria seca também muito maior quando o fungo micorrízico está presente. Então o fungo micorrízico ele traz esse benefício também para a cana-de-açúcar, né? E isso está também comprovado aqui, né? E a gente parte também para a observação do crescimento de eucaliptos, né? Inoculado com diferentes estípios ou com diferentes isolados, né? De escleroderma e lacária. A gente percebe que existem fungos que vão performar melhor, que vão induzir um melhor crescimento do que outros. Né? Também naquela mesma ideia de demonstrar que diferentes fungos trazem diferentes resultados para a micorrização e para o crescimento vegetal. Muitas vezes, o fungo, embora ele tenha uma boa capacidade de se associar, ele tem uma péssima capacidade de promover o crescimento. Então esse é um desafio do estudo das micorrizas. Às vezes você tem um fungo que se associa muito bem, mas que não promove nenhum crescimento. Ou em outros casos, um fungo que talvez não seja tão eficiente, né, em termos de percentual de micorrização, mas que consegue promover um grande crescimento. A gente observa também aqui o crescimento das plantas, né, com o percentual de micorrização. Esses números aqui do lado são o percentual de micorrização
e aqui a gente está falando em classe de volume de planta. E as plantas que receberam maior quantidade de inóculo micorrízico tiveram maior volume de planta aqui também para, né, um efeito de micorrização com fungos ectomicorrízicos. Nesses casos aqui, né, a gente sempre tem esse desafio de buscar o fungo mais eficiente. Esse desenho, essa foto também ela é bastante icônica, porque ela mostra o efeito da associação de eucalipto com diferentes fungos micorrízicos, fungos ectomicorrízicos. A gente percebe que essas plantas têm a mesma idade, né? A planta controle a gente quase não consegue ver, e a planta associada com esse isolado, ela cresceu muito mais do que as outras. Então a gente percebe claramente o efeito da escolha do fungo mais eficiente, e isso tem que ficar na nossa mente aí. Mas, mais do que isso, nesse momento, que eu queria falar para você é que o fungo é capaz de promover o crescimento da planta de uma maneira muito clara. Mas como que isso acontece? Bom, a primeira questão, né, e voltando lá no primeiro gráfico que eu mostrei nessa aula, uma capacidade que o fungo apresenta é a capacidade de melhorar a nutrição fosfatada. No solo, o fósforo é um elemento imóvel, né? E ainda mais nos solos intemperizados, né, que nós temos aqui no Brasil. Então aqui a gente tem uma dificuldade extrema com o fósforo no solo, porque o fósforo ele é imobilizado e ele é totalmente imóvel. E quando a gente tem plantas com fungos micorrízicos, né, e nesse esquema, a presença do fósforo ela está mostrada pela coloração rosa. E o local de coloração branca é a zona de depleção de fósforo, é o local onde a planta consegue retirar o fósforo. Veja que a planta ela não consegue retirar todo o fósforo do solo, sobram regiões que a planta não alcança. E essas regiões elas serão alcançadas pelos micro-organismos. Então, plantas que têm pelos absorventes abundantes vão conseguir explorar melhor o solo, né, e vão conseguir aproveitar melhor essa região rosa, que é justamente a região que apresenta o fósforo disponível. Né? Mas quando a planta está associada com o fungo passa a ampliar a área de depleção de fósforo, a área de absorção de fósforo, trazendo muito benefício para a planta. Nesse exemplo aqui, a gente vê uma planta que tem muitos pelos radiculares e uma planta que não tem nenhum. E a gente começa a perceber por que plantas com poucos pelos radiculares são mais beneficiadas pela associação micorrízica, porque elas conseguem ampliar de maneira muito mais significativa a absorção do fósforo no solo. Então, esse é um dos exemplos, né? O fungo micorrízico ele apresenta uma maior capacidade de exploração do solo, ela acaba explorando um volume de solo muito maior do que só as raízes, e com isso ela consegue chegar a elementos disponíveis que não estariam disponíveis para a planta, numa situação, né, de não micorrização. Né? Em paralelo a isso, em paralelo a essa ampliação do volume de exploração do solo, em paralelo a essa questão de poder ter, né, um fungo que chega em microsítios do solo que a planta não é capaz de chegar, a gente tem também, né, além disso, a gente tem a possibilidade dos fungos micorrízicos de absorverem de liberarem uma grande quantidade de enzima, e liberando as enzimas no solo, ele vai conseguir obter o fósforo orgânico e o nitrogênio orgânico, que vai ser absorvido pelo fungo e transferido diretamente para a planta. Né? Em paralelo a isso, então, isso aqui mostra a capacidade do fungo micorrízico em ampliar a absorção de fontes, né, de nutrientes oriundos de fontes orgânicas no solo, e ao mesmo tempo a capacidade de explorar o substrato sólido mineral, inclusive com a possibilidade de fazer a chamada solubilização de fosfato, assim como, né, a intemperização de rochas. Né? Então os fungos micorrízicos têm essas capacidades muito claras, né, e que auxiliam demais no desenvolvimento das plantas, justamente por melhorar a nutrição, explorando e aproveitando melhor essas fontes. Né? Uma outra forma do fungo micorrízico auxiliar o crescimento das plantas e o ambiente de uma maneira geral é por meio da produção e por meio da melhoria da estrutura do solo. Aqui tem um experimento feito em casa de vegetação, né, em que você vê
e que a raiz da planta ela foi colocada num balde e chacoalhada várias vezes para poder, sabe, desagregar todo o solo. E o que a gente observa no solo cultivado com os fungos micorrízicos arbusculares é que sempre sobram alguns elementos juntos aqui, né, depois do cultivo. No solo sem fungo micorrízico, a gente observa o solo completamente desestruturado. E o que pode estar levando a esse papel? Né? O primeiro papel é justamente a capacidade do fungo de envolver e de segurar em conjunto, né, as várias partículas do solo, que mesmo com grande agitação, essas partículas continuam juntas. A segunda é a produção de glomalina, né, que é um tipo de proteína, um tipo de supercolo, né, liberada pela planta, pelos fungos micorrízicos, e que acabam por formar, por promover a agregação das partículas de solo, e com isso melhorando a estrutura dos solos. O efeito disso é um efeito de melhora na estrutura do solo, isso melhora a absorção de água, isso melhora a difusão de gases, isso reduz a erosão, e com tudo isso aqui a gente consegue ter, né, uma melhor, é, uma melhor capacidade dessas plantas, né, de se desenvolver porque vão estar num solo melhor. A gente falou pouco aqui, né, mas a gente também tem um efeito dos fungos micorrízicos direto, né, principalmente dos ectomicorrízicos, na proteção contra patógenos. Então, a proteção contra patógenos ela é muito significativa para os fungos, ela é muito determinante para os fungos. Então, a proteção contra patógenos ela é fundamental. Esses organismos produzem uma grande quantidade de compostos antimicrobianos que vão proteger as plantas de vários patógenos. Ao mesmo tempo, a gente tem fungos micorrízicos que conseguem proteger a planta contra estresses abióticos, como, por exemplo, as altas concentrações de metais pesados. Então, aqui a gente só arranhou os benefícios que os fungos micorrízicos trazem para as plantas, né? E no próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito dos fatores que afetam a micorrização e um pouco das principais estratégias envolvidas, né, no estabelecimento de associações micorrízicas em condições controladas. Então, deixo um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!